A odontologia hoje ela não é para sentir dor, né? Hoje em dia pra gente é normal escovar o dente, né? Vai lá, acorda de mais cedo, escova o dente, né? Pelo menos 3 vezes por dia e tal. A gente precisa devolver saúde para esse atleta. E atleta, a gente entende todo praticante de uma atividade física. Que aqui na capital federal, na capital do nosso país, tem um podcast com qualidade. Só que antes era muito precário. A gente não tinha instrumentos, a gente não tinha possibilidades de fazer muitas coisas, né? Desde que mundo é mundo, nós temos dentes e precisamos deles para a gente viver. Estamos aqui iniciando mais um podcast do Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Vamos falar dos nossos dentes, qual a importância da gente cuidar dos nossos dentes e contar com profissionais de excelência. Estou aqui com meu amigo Fábio Gabriel. Não sou eu hoje quem vai falar a respeito dos dentes, mas alguém muito especial, né? Antes disso, falar que na capital federal você pode saber que tem um podcast de qualidade, que é o Lamparina Podcast, com meu amigo Vitor Mesquita, mais um podcast especial. E hoje, qual é o entrevistado e quem é o entrevistado? No dia de hoje, Dr. Ananias. Seja bem-vindo ao nosso Lamparina Podcast. Proprietário, empresário da Clínica Andrade, odontologia, especialista na parte aí da bucal, né? Vai falar algumas novidades, algumas coisas que você está querendo saber, nossos espectadores, um pouco mais da nossa saúde bucal, a saúde preventiva. Mas antes disso, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui, Fábio, Vitor. Creio que eu vou poder contribuir bastante, tirar dúvidas de vocês e dos telespectadores também sobre essa questão do que é odontologia, do que a odontologia hoje está sendo feita, né? O que pode trazer para os nossos pacientes. Assim, a odontologia passou por algumas mudanças significativas ao longo do tempo. Você pode fazer um parâmetro como que era a odontologia antigamente e a odontologia atual? Alguns, assim, a parte de conhecimentos e abordar de instrumentos que eram utilizados e hoje são utilizados. Sim. A odontologia mudou muito, ela evoluiu bastante, né? Hoje a gente tem instrumentos, possibilidades que antes eram impensáveis, né? Hoje a gente pode fazer exames tomográficos e ver o dente, o osso, né? Como que é cada estrutura, como que está ali. A gente consegue fazer escaneamentos e trazer para uma totalmente digital, né? Uma odontologia hoje. A gente está vivendo atualmente uma odontologia totalmente digital. Só que antes era muito precário. A gente não tinha instrumentos, a gente não tinha possibilidades de fazer muitas coisas, né? A odontologia, durante muito tempo, ela apenas era curativa, ela resolvia os problemas já instalados. A gente hoje tenta evitar que esses problemas aconteçam, né? Questão de equipamentos. Hoje, apesar de muita gente ter medo de dentista por causa da caneta de alta rotação, né, que a gente fala que é uma microturbina de avião ali na palma da mão. Aquele barulhinho que as crianças choram e os adultos também, alguns, né? Mas a gente faz com carinho, sempre a gente faz com carinho, é um mal necessário. Mas hoje, até mesmo em relação a isso, a gente já tem um equipamento, motores elétricos, que não tem mais aquele barulho que tinha antes, né? Então, deixa tudo mais confortável, né, para os pacientes. Agora, antigamente era no pedal. Você já viu máquina de costurar que a mãe, a avó ficava lá com o pedal rodando? O equipamento odontológico era basicamente aquilo, né? Então, se a gente hoje consegue fazer uma turbina movimentada por ar, isso já é evolução grande. Hoje, com o elétrico, é uma evolução sensacional. Então, assim, a gente consegue muito, muito mais eficiência no tratamento. A odontologia hoje ela não é para sentir dor, né? Durante muito tempo não tinha acesso aos medicamentos, não tinha anestésico, não tinha nada disso. Era praticamente ali na base da aguardente mesmo, em muitos casos, né? Interior, muita gente não teve acesso a isso. E, infelizmente, a odontologia no Brasil, hoje, temos a melhor odontologia do mundo. A gente tem muita pesquisa, a gente tem muitos novos materiais. Mas houve um tempo que nem profissional qualificado, nem profissional formado a gente tinha. A gente não tinha instituições de ensino
que formassem os profissionais. Então, existiam muitos dentistas práticos, né? Não eram profissionais de odontologia. E a maioria deles, por não conhecimento, não tinha técnica, só tiravam dentes, né? Então, eram extratores de dente mesmo. Qualquer problema que tinha, aparecia uma manchinha no dente, vamos arrancar. Hoje eu recebo muitos pacientes de 40 e poucos, 50, 60 anos, que eles falam que perderam os dentes muito novos, porque lá no interior, lá onde eles moravam, a gente sabe que Brasília tem uma quantidade de pessoas que migraram para cá muito grande, as pessoas não tiveram acesso à odontologia. E agora, o mais interessante é que eles não tiveram acesso, mas eles são extremamente conscientes da necessidade de se cuidar. E criaram uma geração, hoje praticamente cárie zero. Poucos são as pessoas hoje que vão ter uma cárie, que vão ter um problema mais sério, entendeu? De saúde bucal. Então, essa mudança ela é importante, né? O avanço aconteceu e as pessoas, a grande maioria, elas acompanharam isso. Isso há pouco tempo, né? Se a gente for ver uma evolução de equipamentos, uma evolução de até a tecnologia, né? Até a própria conscientização, os estudos que vieram através de pesquisas, de pouco tempo de lá para cá, né? Da odontologia antigamente, a odontologia atual, quantas coisas já vieram para melhorar para nós, principalmente, né? Usuários aí da parte da odontologia, né, doutora Ananias? Sim, a evolução da odontologia ela foi fundamental realmente para que hoje a gente pudesse oferecer os tratamentos que a gente oferece para os pacientes. Com base em pesquisas, né? E apesar de todo o problema que a gente ainda tem no Brasil, de incentivo à pesquisa, né? Às vezes de não faltar verba para as universidades, são as universidades federais que fazem a maior parte das pesquisas. A odontologia também ela evoluiu muito por causa disso. Eu formei na Universidade Federal de Uberlândia há uns 16 anos atrás, e é lá que hoje tem um dos maiores pesquisadores do Brasil em odontologia. Então, o grupo de lá é muito forte nesse sentido. Você tem grandes universidades, a USP, né? Até mesmo a Unicamp, tem estaduais de São Paulo, a gente tem o FMG, tem tantas coisas acontecendo ali dentro que isso não chega para o público, né? A gente que está envolvido com a área, que estuda, que faz um curso ou outro, a gente vai conhecendo um professor que é amigo de outro, e eles vão interagindo, mostrando esses conhecimentos, tem muita coisa acontecendo. E a odontologia ela veio nessa evolução por causa disso. Hoje, se a gente consegue, por exemplo, individualizar o uso de um creme dental para um paciente, isso é por causa de pesquisa. Impressionante. Entendeu? Isso foi feito pesquisas. A gente, infelizmente, todo mundo, a grande maioria pelo menos, escolhe o creme dental na farmácia quase que pelo preço ou o que ele acha mais gostoso. Mas não, o ideal seria o dentista prescrever o seu creme dental de acordo com a sua necessidade específica. E por quê? Pelo lado da sensibilidade do dente? A sensibilidade também, né? Tem algumas marcas que existem compostos diferentes para cada tipo de problema, né? Então a gente vai tentar ali individualizar, levar para aquele paciente o melhor creme dental possível. Tem cremes dentais que eles vão ter mais ou menos flúor, né? Dependendo da necessidade de cada um. Tem creme dentais que eles vão ser mais ou menos abrasivos. Então, se eu pego um creme dental que ele tem um potencial de corrosão maior, não é todo mundo que vai poder usar esse creme dental. Sim. Se eu pego um paciente que ele já tem sensibilidade e eu vou inserir um creme dental que vai degradar ainda mais a estrutura, eu vou piorar o quadro de sensibilidade dele. E isso tem que ser pensado. O que se vende hoje é aquele que deixa os dentes mais brancos, né? E aí o comercial, a propaganda, vamos dizer, a alma do negócio, né? Infelizmente, fujam deles. Eu li aquele livro O Poder do Hábito, né? Lá tem uma citação que fala a respeito da pasta de dente, né? Que até, se eu não me engano, na década de 20, 30, não tinha o costume de escovar o dente. Hoje em dia, pra gente é normal escovar o dente, né?
vai lá, acorda de mais cedo, escova o dente, né, pelo menos 3 vezes por dia e tal. Mas antigamente não, então era um problema de mau hálito, um problema dentário, né, de cárie e tudo isso. Então a indústria estava estava percebendo que não conseguia, as pessoas não escovavam o dente todo dia. Comprava a pasta, mas usava esporadicamente. Aí foi quando colocaram esse ácido que dá essa sensação de frescor na pasta. Que aí a partir do momento que você começava a escovar o dente, numa sequência, você ficava esperando aquela sensação de frescor. Então, o seu dia não estava completo enquanto você não deitava na cama com aquela sensação de frescor. E aí hoje em dia a gente tem esse hábito, né? A indústria, ela investe em pesquisas, né? E ela vai investir em saber o porquê que vende ou porquê não vende, né? Sim. Essa questão do creme dental foi o mesmo que aconteceu com o Gatorade. Até então era uma bebida com a única e exclusiva função de repor minerais, no caso de atletas, e era para uns atletas de uma universidade, na época do futebol americano e tal. Só que era horrível, o gosto era muito ruim, eles não gostavam de beber ele. Aí a gente colocar um sabor. Aí colocaram o sabor. E hoje até quem não é atleta bebe. Doutora Ananias, a odontologia é uma área da saúde que engloba diversos campos e especialidades, né? Quais são as principais áreas da odontologia hoje que existem? É um pouco relativo essa questão, mas vai muito da demanda de cada local, né? Hoje a gente tem odontopediatria, vai cuidar das crianças, a gente tem a parte de ortodontia, né? A parte de ortodontia pediátrica também, com alguns aparelhos específicos para idade menor. A gente tem a parte de implante, prótese, né? Parte de periodontia, que cuida da gengiva, saúde da gengiva, das estruturas onde o dente está inserido, né? A parte de estética, que hoje é muito comum, né? Bem famosa assim, a parte de estética hoje, com essa parte de lentes, né? Todo esse boom que houve o brasileiro gosta de ficar bonito, né? Então não tem jeito, ele procura essa estética. Hoje eu acho que a odontologia, essa estética é uma das odontologias mais procuradas realmente. Só que você não constrói uma casa do telhado para baixo, né? Então você vai chegar nessa parte da estética, você vai oferecer isso para o paciente. Só que às vezes você vai precisar passar por etapas anteriores para conseguir devolver isso para ele. E é o que acontece com a maioria dos meus pacientes. Muitos chegaram até mim procurando uma estética, querendo fazer lente, querendo ficar com um sorriso mais bonito, mas tivemos que voltar um pouco atrás e estruturar tudo isso. Puxando isso aí, o que é um dente saudável? Polêmico. Um dente saudável, eu acho que, não vou colocar nem como dente, eu acho que uma boca saudável, né? É uma boca, diríamos assim, com os problemas pelo menos controlado. Acho que a gente vai ter bactérias na boca, faz parte, né? Só que o que a gente não pode é deixar que isso chegue a um ponto de chegar ao extremo, né? A gente começar a ter inflamações, começar a ter sangramentos, começar a ter desgastes, quebras, fratura de dente, né? Então, hoje uma boca saudável é uma boca que a gente consegue manter, né, os dentes por mais tempo possível, né? Acho que é mais ou menos isso. Os dentes hoje, eu já li também, aquela parte de curiosidades, né? Eu acho que o público também gosta disso. O esmalte dos dentes, na verdade, são os mais, vamos dizer, chamamos de que suportam mais a pressão, que é mais duro hoje? Como que é? Eu já ouvi que mais duro que os próprios dentes são o esmalte do dente. É isso mesmo? Olha, eu não sei se o esmalte é a estrutura mais dura do mundo, mas é bem duro. Tanto que para a gente poder fazer um desgaste no esmalte, a gente usa uma broca, né? Que ela é feita com fragmentos de diamante. Então, se diamante é uma coisa dura, para se cortar um dente, a gente tem que usar uma broca à base de diamante. Então, é sim uma estrutura bem resistente. Mas ela não está livre de problemas. Sim. Mesmo sendo totalmente resistente,
A gente tem muitos problemas que hoje acometem os dentes e podem gerar destruição deles, né? Os dentes têm impressões digitais? Chamamos como impressão, não são digitais, mas tem uma impressão de cada um tem o seu próprio? Eu acho Sua que, impressão, né? sim, eu acho que cada um vai ter uma particularidade, né? A estrutura vai ser diferente, alguns vão ter a ponta, a bordinha do dente mais transparente, alguns vão ter um dente mais amarelado, outros vão ter um dente com algumas ranhuras, umas anatomias diferentes. Então, acho que cada um tem um tipo de dentes, né, realmente. E ele tem que ser compatível com a própria estrutura física da pessoa, combinar com o rosto, com o formato, né, a altura, tamanho. Você não vai ter uma mulher de 1,50 m com um dente enorme. Cavalar, vamos dizer assim, né? Vai ficar desproporcional. E isso é uma coisa que a gente vê muito acontecendo hoje nessa odontologia estética, né? Que a gente começa a ver todo mundo com um padrão muito parecido, os dentes muito iguais, né? Com o avanço dessa lente de contato e tá tudo muito parecidinho, né? Então, eu sou muito preventivo, assim. Eu falo que minha odontologia é minimamente invasiva mesmo. E essa semana mesmo, uma paciente me procurou, ela tá para tirar o aparelho, ela falou assim, eu queria fazer lente. Eu falei, mas por que você quer fazer lente? Aí que eu acho meu dente, assim, não sei e tal, acho que achei estranho. Eu falei, vamos tirar o aparelho primeiro, vamos ver como que você vai ficar, né, certinho. E eu mostrei para ela, seu dente é estreito, ele não é um dente largo. Eu não posso fazer um dente comprido aqui. Então vai ficar desproporcional. A gente tem que manter essas proporções. Harmonia, né? Exato. Porque senão fica feio. Sim. Então tem que ter muito cuidado nessa questão de prescrição de algumas coisas, sabe? E às vezes em prol do ganho, tem algumas pessoas passando em cima disso. O flúor é um mineral importante para a saúde bucal, porque eu estou ouvindo alguns comentários aí que aqueles que não entendem muito, não são muito estudiosos, dizem que o flúor é prejudicial para a saúde bucal. Como que é isso? A gente está vivendo uma fase onde muitas pessoas têm muitas opiniões, né? Sim. Sabem muita coisa, apesar de não terem o conhecimento técnico disso. E realmente o flúor ele é muito importante para o dente. Ele é realmente importante na prevenção, da gente manter a saúde bucal, né? Então, desde muito tempo, a gente consome flúor da água, a gente consome o flúor através dos cremes dentais. E é importante, sim, se manter o uso do creme dental, ele é fundamental. Não ouça os influencers de internet falando que flúor faz mal, que vai dar algum problema. Não, a gente precisa do flúor, ele tem um benefício para o dente, sim. Eu sei que é o seu ramo, vamos dizer assim, né? A odontologia do esporte, né? Que poucas pessoas conhecem, acha que é só voltado para, vamos dizer assim, o cara é só protetor bucal, mas não é só isso, né? O que é a odontologia do esporte hoje? A odontologia do esporte, ela veio realmente assim para trazer, a gente tem os pilares dela, dar saúde para o paciente, né? A gente precisa devolver saúde para esse atleta, e atleta a gente entende todo praticante de uma atividade física, não só o atleta de alta performance que vai para um campeonato mundial, que vai para uma Olimpíada, o praticante de musculação, que ele vai 5, 3 vezes na semana, ele é um atleta, né? Ele faz mudanças na rotina dele para que ele se torne um atleta. E a função da odontologia do esporte é devolver a saúde, né? A proteção, né? Para que ele possa performar, para que ele possa ter o resultado. Porque todo mundo que se dispõe a fazer uma atividade física, ele tem um objetivo, ele quer alguma coisa. Né? Ele quer melhorar a saúde, ele quer emagrecer, quer fortalecer os músculos, ele tem objetivos, né? Ele quer ganhar, ser melhor que o colega que seja, quer lutar melhor, quer chegar primeiro na faixa preta, né? Então a gente vê essas questões. Então, assim, a função mesmo da odontologia do esporte é devolver saúde e fazer com que essa pessoa consiga alcançar os seus objetivos. Dentro disso, que eu ia até já fazer essa pergunta, cada pessoa tem sua rotina de vida, suas atividades. Então, quando eu penso em dentista, antes dessa entrevista, a partir de agora eu estou pensando um pouco diferente. Dentista é dentista, vou no dentista, qual? Aquele lá que me indicaram.
Ou seja, então dá para perceber que você tem diversas especialidades, de acordo também até com a rotina da pessoa, igual um nutricionista, nutricionista esportivo, nutricionista, diversas áreas, né? Então, além da odontologia esportiva, tem outras também, né? Sim, a gente tem várias especialidades, né? A odontologia esportiva hoje é uma das especialidades. É uma especialidade nova, ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia em 2015. Apesar da gente ter registros, né, muito antigos de dentistas participando de equipes esportivas. Um dos mais conhecidos, assim, teve um dentista que ele foi dentista da Seleção Brasileira de Futebol. E ele foi bicampeão mundial, 58 e 62, ele estava na equipe. E ele acompanhou antes e depois dessa equipe de futebol. E interessante que naquela época ele extraiu mais de 100 dentes dos atletas, né, porque ele já sabia que prevenindo problemas futuros, os atletas poderiam performar e iriam jogar bem. Né? Hoje, a gente já viu jogadores recentemente de seleção brasileira que não puderam participar de amistoso porque estavam com um siso inflamado. Por que o dentista desse jogador não fez a extração desse siso previamente, numa época tranquila, entre, né, uma pré-temporada aí? Por que não foi feito isso antes? Por que deixou chegar ao ponto de ter uma inflamação? Aí o jogador não joga, ele é patrocinado, ele ganha para isso, a imagem dele vale, né? Ele em campo, ele tem um valor. Olha o prejuízo que isso tem hoje, né? Então, sem contar que ele não pôde ir lá e fazer a função dele, que é desempenhar o papel dele. Você falou uma coisa importante, né? A medicina esportiva, a odontologia esportiva, ela está ligado ao, vamos dizer, a pessoa preventivamente. Hoje a odontologia esportiva, ela age muito preventivamente, digamos assim? Sim, a gente vai encontrar alguns atletas, algumas pessoas que vão precisar de tratamento curativo, diríamos assim, vão precisar fazer uma restauração, talvez um canal, um implante, alguma coisa, vai ser necessário. Mas o objetivo realmente é a prevenção. Eu diria que a odontologia hoje, como um todo, ela deveria estar mais focada na prevenção do que na parte curativa, de fazer um tratamento maior, mais agressivo, né? Diríamos assim. Mas algumas coisas às vezes são necessárias realmente, né? Você não vai deixar um atleta com uma cárie, com um canal para fazer, nada disso. Vai ter que ir lá e executar o procedimento. Os problemas bucais enfrentados pelos atletas, quais são os mais apresentados assim? A gente tem uma questão muito séria dessa parte de preventiva mesmo, né? De inflamações, presença de inflamações, às vezes devido a não frequentar regularmente o consultório dentário. E aí você não vai frequentemente, você não vai fazer a desinfecção, você não vai fazer o controle daquelas infecções, né? E isso pode gerar alguns problemas mais sérios. Eles estão sujeitos a desgastes, né? Desgastes, corrosões. Aí a gente vai entrar depois um pouco nessa área da alimentação, dos problemas que eles estão sujeitos a enfrentar. A gente vai ter problemas de trincas, pode algumas vezes ter casos de fratura de dente, de restaurações, de implantes. Muita gente acha que implante é a solução de todos os problemas, que depois que eu coloquei um implante não vou ter problema nenhum mais na vida. Não, a gente é só mais um procedimento odontológico e ele está sujeito a falhar também, caso não haja uma manutenção, uma prevenção de tudo isso. Hoje nós temos, a gente conversou, né, anteriormente alguns assuntos, e entre eles você falou que existe certos ramos, certas áreas da medicina que vêm de acordo com a odontologia do esporte, né? A gente estava conversando que às vezes um paciente chega com uma situação que na verdade ele precisa se trabalhar em conjunto, vamos dizer, talvez com um psicólogo, com um nutricionista, né? Um nutrólogo. Existe isso hoje? Existe essa comunicação mais perto hoje com outros ramos, a odontologia com outros ramos também, que auxiliam
o seu trabalho, não é, doutor? Não, sim. É fundamental hoje a gente pensar que o paciente, ele é um indivíduo o todo. Ele não é só uma boca. Então, você não pode enxergar o paciente mais só aos dentes. Aquele dentista que recebe o paciente, coloca ele na cadeira, pede para ele abrir a boca para saber quantas cáries ele tem, esse é um dentista totalmente ultrapassado. Então, eu preciso primeiro conversar com o meu paciente, eu preciso entender em que cenário que ele está inserido ali, como que é a rotina dele, né? O que que ele consome, como ele se alimenta, se ele pratica atividade física, né? Que atividade física que ele faz, com que intensidade que isso é feito. Se ele tem algum problema sistêmico, né? Se ele tem, falando de outras especialidades e comunicando com essa parte de odontologia do esporte, a gente tem que conversar muito com ele para entender a respeito de se ele tem um problema gástrico, se ele está fazendo o tratamento, como que ele está levando essa dieta dele, se eu tenho como conversar com um nutricionista e a gente modular uma melhor estratégia, porque a gente vê hoje uma dieta de um atleta, geralmente ela é muito baseada em produtos ácidos, suplementos pré-treinos, suplementos pós-treinos, a gente vê muita gente usando shots de limão, de vinagre, né? Entrou na moda internet essa questão de a busca por uma imunidade, né? Então se acredita que isso vai trazer esse benefício. E a gente precisa encontrar uma solução para isso, porque as dietas ácidas, né? No caso do triatlo, quantos e quantos pacientes não usam géis de carboidrato durante a competição? CrossFit, a mesma coisa. Quantos e quantos atletas de CrossFit não fazem uso dessas substâncias porque ele vai te dar um potencial energético rápido ali. Você está numa atividade extremamente desgastante, você tem que se recuperar rápido, você não vai comer uma comida pesada, você não vai conseguir competir. Então você tem que repor essa energia. Só que o gel de carboidrato ele é extremamente ácido e ele gruda no dente. Então você tem um potencial de desgaste, de corrosão desse dente e de até mesmo a propensão de cárie depois muito grande. Então esse atleta, geralmente o atleta, a gente fala assim que o atleta ele não tem a idade bucal dele, não é compatível com a idade cronológica. Ele vai ter um envelhecimento dos dentes muito mais visível de que um ser humano comum, diríamos assim. Ele vai ter dentes mais amarelados, porque o dente dele vai ficar mais desgastado, vai ser mais corroído pela essa alimentação. Ele vai ter presença de trincas, porque por causa daquele esforço extra que ele tem que fazer, ele vai dar aquela apertada para conseguir um rendimento melhor. Então, esse apertamento que ele faz, ele vai gerar aparecimento de trincas, às vezes fraturas e desgaste nos dentes. Por isso que é importante a gente conversar com essas outras especialidades. Eu preciso conversar com um preparador físico desse atleta, eu tenho que saber como que é a rotina dele. A gente tentar encontrar sempre uma melhor forma do atleta performar, mas minimizando os danos, porque os danos ele vai ter, ele está sujeito ao dano, né? O atleta ele é uma pessoa que ele vai fazer esforços e ele vai ter um desgaste maior. A gente estava conversando, quando eu fui em visita à sua clínica, a respeito do refluxo, né? Que tem pacientes que chegam com refluxo, né? E aí a gente pergunta, mas o que tem a ver os dentes com o refluxo especificamente, né? Tem a ver? Muito. E alguns pacientes nem sabem que tem refluxo. E aí um dentista bem treinado, ele consegue verificar pelo padrão de desgaste que tem nos dentes que o paciente tem uma ação ácida muito forte ali. E aí quando a gente vai questionando a respeito da alimentação, e às vezes ele fala, mas eu não como isso, não bebo tal coisa, não bebo outra tal. E aí você vai percebendo que aquele desgaste ele foi causado por alguma coisa muito forte e aí a gente suspeita do refluxo. E aí essa conversa é importante com o paciente, né? Porque o paciente que tem refluxo, a primeira coisa que ele sente é que a boca dele de manhã está com um gosto esquisito. E a primeira coisa que ele faz é correr e escovar o dente. E aí ele passa uma escova
em cima de um dente banhado por ácido. Ele potencializa ainda mais a corrosão desse dente. A gente precisa criar para esse paciente estratégias para a gente minimizar esse dano. Então, a gente vai indicar ele para um gastro para poder fazer os exames corretamente e verificar se há o problema ali, como pode ser tratado, a gente resolver o problema desse paciente. Mas, como dentista, eu tenho que prevenir o desgaste do dente desse paciente. Então, eu tenho que ensinar para ele estratégias de o que ele vai fazer para evitar que esse problema aconteça. É o mesmo caso do paciente que toma o shot de limão. Ele é convencido, ele está ciente que aquilo ali faz bem para ele. Eu, como profissional de saúde, eu não posso obrigar o paciente a abandonar o que ele acredita que vai dar certo para ele. Então, ele vai continuar fazendo o shot de limão, o shot de vinagre. Só que a minha função é mostrar para ele o que a gente pode fazer para evitar os problemas, né? Tem estratégias que ele pode usar para a gente minimizar esse dano. Você fala que esse shot de limão, né, é muito ácido, então em contato com o dente ele corrói muito mais fácil o esmalte, é isso? O limão é um dos produtos mais ácidos, né, que a gente tem. Certo. Então, o pH dele, né, é muito, muito baixo. Ele vai causar uma corrosão no dente. Então, realmente hoje, assim, é um problema sério para a odontologia, porque a gente vê, né, no caso de pacientes que eles têm uma sensibilidade muito alta, né, e aí ele toma um shot de limão também, ele escova com limão presente no dente, então ele vai desgastando ainda mais essa estrutura. Então, a gente precisa trazer estratégias e até mesmo para poder minimizar essa acidez, minimizar o potencial, né, de desgaste, tratar essa sensibilidade, se for o caso, né? São coisas que a gente vai precisar atuar e trazer levar esse paciente para uma saúde, né? Não é o que a gente tinha falado também, não é tornar o limão como um grande vilão do século, como o açúcar foi, como o ovo, né? Como o açúcar, como o ovo na nutrição, né? O açúcar continua, né? O açúcar continua, realmente. Não, mas assim, o açúcar ele tem um potencial, ele vai causar um problema, né? Mas assim, a gente fala muito assim... Potencial de ser gostoso. Viciante, né? Mas, por exemplo, você vai usar o açúcar, eu não vou chupar uma bala a cada 10 minutos. Sim. Senta, come o pacote de bala todo de uma vez. Come todo o chocolate que você quiser naquele momento específico, entendeu? Depois você vai lá, escova, né? Faz todo o protocolo certinho de higienização e pronto. Deixa os malefícios do açúcar só para outras questões que os nutricionistas falam, de potencial de inflamação, não sei o que, tal. Mas para os dentes... hoje, realmente, assim, o açúcar foi um grande problema na década de 80, 90, né? Se discutiu muito isso. Mas como hoje a gente consegue estabelecer estratégias de limpeza desses dentes, manutenção da saúde bucal, a gente consegue não tornar mais o açúcar o vilão, né? Eu tenho um professor que ele fala muito assim, que tinha um professor que, há um tempo atrás, ele... batia muito na tecla dessa questão da prevenção, tá, né? E recentemente o Congresso Internacional de Odontologia tinha um carrinho de churros no meio do... Então, então a gente não vai condenar tudo, sabe? Assim, a gente não vai condenar o açúcar, a gente não vai condenar o limão também. Você quer usar? Use, né? Não vai trazer o benefício que você acha que traz, mas use. Só que a gente vai trazer estratégias para poder fazer isso ser possível de ser consumido e diminuir os problemas que pode acontecer. Hoje, com a chegada de algumas tecnologias, né, alguns materiais melhores, né, surgiram muitos protetores bucais de qualidade considerável, né? E eu sei que você trabalha com alguns protetores bucais de excelência, né? Não é o jabá, e é verdade mesmo, eu acho que é importante ser ressaltado essas excelências, né? O nosso trabalho aqui, justamente no podcast, é trazer pessoas que são qualificadas e excelências naquilo que se faz, né? E o Dr. Ananias, ele tem essas qualidades, é um estudioso no assunto. E protetores bucais? É necessário o atleta usar o protetor bucal? Assim, dente é caro, a gente sabe que um dente é caro, né?
mas qual a necessidade, além do impacto, você usar o protetor bucal? O protetor é fundamental. A gente hoje coloca que não se deve fazer uma atividade física sem o uso de um protetor bucal. E ele é feito de forma... A grande maioria. Se colocar assim que até se você for caminhar, você está sob risco, né? A gente fala muito de não há acidente quando o risco é iminente. Então, se você está sob o risco de ter algum problema, você deveria estar com protetor. Você vê foi muito discutido na época da Olimpíada, né? A Raíssa disputando uma prova de skate com aparelho metálico e sem um protetor bucal. Uhum. Então, assim, o aparelho metálico, o potencial, se ela sofrer uma queda, de rasgar a boca é muito grande. Com a queda, o potencial de fraturar um dente ou mesmo o dente sair da boca, avulsionar, é muito grande. Então, por que não estar usando um protetor bucal? Agora, hoje, até mesmo durante o exercício de uma musculação, é recomendado que se faça o uso do protetor bucal. Até eu começar a entrar nessa área, eu malhava sem protetor bucal. Hoje eu já não malho sem, não tem como, né? Confeccionei meu próprio protetor e eu estou fazendo atividade física com protetor. O mesmo caso do jiu-jitsu, eu vou para aula com protetor, porque eu sei que há um risco, né? Você está lá, de repente, no exercício, vai fazer uma passada e aí sobra um cotovelo, sobra um joelho ali, vai na boca e aí quanto vale o seu dente? Qual o valor disso, né? O que se chama de envelhecimento precoce bucal? O atleta, a idade dele, uma boca do atleta, ele aparenta ser mais velho do que a sua idade cronológica? Sim. Quando a gente fala de envelhecimento precoce, tudo aquilo que leva a pessoa a perder aquilo que seria natural. Então, se ele começa a ter desgastes, se ele começa a ter corrosão, se ele começa a ter fratura, né? Todas essas questões que vão acontecendo, né, com o atleta, e isso, na verdade, acontece com qualquer paciente, né? Não só aquele que está sob risco, a questão fazendo atividade física. O atleta é mais evidente, porque ele demanda mais esforço, né? Então ele vai fazer isso com mais intensidade. Mas hoje, muitos pacientes que chegam no consultório, eles têm envelhecimento precoce bucal, eles têm problemas acontecendo que eles não têm nem ciência. Eu já atendi pacientes que tinham faixa de 30 anos e que, pelo padrão de desgaste dele, ele estava equivalente a um paciente de 60. Agora, como que esse paciente, que hoje tem 30 anos, vai chegar aos 40, aos 50, 60 anos? A preocupação nossa é essa. A gente tem que devolver para esse paciente a qualidade de vida. Sim. Porque senão ele vai chegar aos 60 anos sem dente. Isso não é saúde. Então, se o meu paciente, que hoje eu detecto nele que ele tem desgastes, que ele tem problemas que deveriam ser resolvidos, se eu não atuo para resolver o problema desse paciente hoje, a odontologia está falhando. Então, os dentistas precisam ficar atentos que os pacientes que passam por eles todos os dias estão apresentando problemas sérios que muita gente subestima realmente e que ao longo dos anos vai gerar um problema muito mais sério para o paciente. A nossa responsabilidade nesse momento é muito grande, né? E uma das coisas que vieram que deixou assim escancarado realmente o grande problema foi a questão da pandemia. Porque na pandemia houve um aumento muito grande dos casos de ansiedade. Você ficou naquela de vou contaminar, não vou, vai ter UTI para mim, não vai ter vacina, não vai. E como que tudo isso vai acontecer, né? E aí as pessoas começaram a ficar muito ansiosas com essas questões. E o índice de fraturas de dente, de perda de dente foi muito grande. Porque as pessoas simplesmente começaram a apertar muito os dentes. É ansiedade, né? A ansiedade. A ansiedade, ela leva a esse apertamento, né? Que o apertamento ele vai levar a um comprometimento da estrutura. Porque pensa bem,
Você, num ser humano normal, você fica com os dentes encostados em contato um com o outro em torno de 15 minutos durante o dia. Só quando você engole, no momento de que você deglute, você vai encostar um dente com o outro. Imagina um paciente que fica por horas apertando um dente contra o outro. Olha como isso vai gerar um problema depois. A gente vai comprometer a estrutura desse dente e toda a estrutura em volta também. Então, é uma situação muito séria, realmente, que a gente precisa estar mesmo atento, porque está acontecendo. Dentro disso, quais são os principais cuidados que a gente pode ter no nosso dia a dia? Tipo assim, aquela receitinha de bolo mesmo, assim, cara, tu fazer isso aqui já vai melhorar um pouco, além de ter o acompanhamento com um profissional. Porque eu já ia falar isso. Primeiramente, você vai procurar um profissional qualificado para poder te ajudar nesse processo, né? Mas hoje a gente tem uma coisa simples, disponível a todo mundo. Existe um aplicativo que chama Desencoste os Seus Dentes. E a gente pode baixar ele no celular e ele vai começar a emitir um alerta. Você vai começar a se controlar. Você vai começar a ver se naquele momento que ele emitiu o alerta você estava apertando ou não. É uma forma. Porque a primeira coisa que precisa acontecer é você ter consciência que você tem um problema. E uma vez orientado que esse problema vai te gerar consequências, você vai começar a se policiar, você vai começar a ver essas questões de outra forma. E aí a gente volta naquele assunto de interação com outros profissionais. Eu vou precisar que esse paciente faça um acompanhamento, talvez com um psicólogo, talvez com um psiquiatra. Eu, dentista, eu não consigo mensurar o quão ansioso é esse paciente, o quão depressivo talvez esse paciente está. Só que um profissional qualificado na área, ele vai fazer. E ele é fundamental para que o meu tratamento tenha sucesso. Eu não posso propor para o paciente um tratamento ou querer tratar ele sozinho. Eu preciso da ajuda de outras pessoas. Então, o paciente que ele tem ansiedade, né, eu vou ajudá-lo, vai usar o aplicativo para a gente controlar essa questão, vou orientá-lo como que vai fazer, vou confeccionar o protetor bucal para ele. Alguns pacientes precisam usar o protetor bucal durante o dia para evitar esse apertamento também, não só um dispositivo que é feito noturno, né? Um bruxismo. Então, assim, eu vou precisar da ajuda desses profissionais. Então, eles vão ter que atuar junto comigo. Então, é extremamente importante isso. E para saúde bucal, dia a dia, o que é necessário fazer? Fio dental, creme dental, escova. Quantos dias você escova os dentes por dia? Quantos dias? Todos os dias. É isso aí, viu, gente? Quantas vezes por dia você deve escovar os dentes? O ideal é você fazer a escovação sempre após a refeição. E sempre usando o fio dental também antes? Vou falar que, tecnicamente, sim. Mas vamos dizer assim, vamos ser bem prático, fazer com que a coisa seja simples para todo mundo. Sim. Né? Verdade que todo mundo, a maioria, não passa fio dental toda hora. Né? Vamos à realidade, né? Vamos ao que é. Eu falo muito com o paciente, se você conseguir passar o fio dental bem passado, pelo menos antes de dormir, cara, parabéns. Tá ótimo para mim, você vai conseguir uma saúde bucal legal. Agora, tem alguns pacientes que eles têm alguns lugares que vai ter uma retenção maior, às vezes fez uma restauração que não ficou tão bem feita. Tem alguma coisa ali que vai criar uma retenção de alimento, vai juntar alimento em uma área específica. Então, ele ciente disso, ele vai limpar melhor aquela região. Né? Mas o ideal mesmo é que se faça todo esse processo de escovação, fio dental, sempre após uma refeição, né, maior. Assim. O ideal é que se faça sempre, para que a gente mantenha a boca saudável realmente. E usar como que é o nome? Enxaguante. Enxaguante bucal. Pode usar. Pode usar. Você não recomenda? Não é questão de não recomendar. Eu deixo muito isso a critério do paciente. Tem alguns que se adaptam ao enxaguante bucal, outros tem nem uns tanto. que quer usar o mais ardido, quer usar o mais que vai matar todas as bactérias. Tem essas coisas, né? Use sempre um que não tenha álcool. Que não tenha álcool. Porque o álcool já tem estudos que mostram que ele pode interferir realmente na questão da célula,
na parte de multiplicação celular, ele vai ter um dano para a célula, né? Então, a gente tem até mesmo com bebidas, né? O álcool ele não faz bem para essas células. Então, o ideal é que não se faça bochecho de enxaguante bucal que contenha álcool, né? Basicamente isso. Agora, qual é o sinal que a pessoa deve procurar um dentista? Somente a dor? Não. Porque é importante a gente deve enfatizar isso, né? Sim. Que as pessoas esperam, doeu, aí vai no dentista. Às vezes eu brinco muito assim, se você não vem por amor, você vem pela dor, né? Então, só que não deve vir pela dor. Eu acho que quando você chega com dor, você já tem muitos problemas ali acontecendo. Às vezes o paciente já está com a dor, ela é só a manifestação, assim, mais visível, né? Às vezes já está com inchaço, já tem uma lesão, tem um problema mais sério. Às vezes já até perdeu o dente, poderia ter salvo antes, né? Então, assim, o ideal mesmo é essas visitas periódicas. Vá sempre ao dentista, faça um acompanhamento, né? Não vá só uma vez por ano, a cada 2 anos, só quando doer. Faça um acompanhamento de vez em quando mesmo, vai de vez em quando. No mínimo 2 vezes por ano, vá fazendo esse acompanhamento. Alguns pacientes vão precisar de um tratamento, né, inicial, mais coisas, colocar em ordem realmente tudo aquilo ali. E aí depois que a gente chegou nessa condição de estabilizar os problemas, o paciente já está conscientizado da prevenção, de como que a gente já orientou ele, de como que essa prevenção tem que ser feita, de como que ele vai escovar, de como que ele vai passar o fio dental, que creme dental vai ser melhor para ele fazer, a escovação, tudo mais. Aí sim a gente vai passar a fazer um trabalho preventivo, uma manutenção daquilo tudo que a gente fez, né? Então isso é fundamental realmente. Então eu recomendo que não demore, que não espere doer realmente, assim, que se faça antes. Qual é o seu recado para aquele que está te ouvindo ali, te vendo, quanto à saúde bucal? A saúde bucal é realmente assim, fundamental para a manutenção da saúde corporal, né? A gente sabe que muitos dos problemas que se manifestam no organismo, eles têm origem na boca e a gente pode tratá-los de uma forma eficiente, preventivamente. Então, que seja um paciente que pratica atividade física, que não pratica ainda, porque todo mundo deve praticar atividade física, ele vai precisar de um dentista e ele deve ir ao dentista para manter a sua saúde bucal em dia, né? Então, minha mensagem hoje é que faça a prevenção. Eu falo que eu sou um dentista minimamente invasivo e defendo a prevenção mesmo. É a prevenção que vai gerar saúde. É isso, meus amigos. Aqui hoje, nesse episódio super especial, como todos os episódios especiais aqui do Lamparina Podcast, o entrevistado está sendo o Dr. Ananias, dentista, especialista na parte de odontologia esportiva. Foi muito boa essa entrevista, muito esclarecedora, gostamos muito, né? O Lamparina é situado aqui na capital federal. Eu estou enfatizando isso porque a gente conversou nos episódios anteriores, falou, vamos enfatizar que aqui na capital federal, na capital do nosso país, tem um podcast com qualidade, um podcast onde procuramos trazer pessoas qualificadas em excelência nos seus ramos, né? Seja na música, no esporte, no trabalho, no entretenimento. É isso aí. É especial porque as pessoas aqui em Brasília é um celeiro de pessoas competentes, que têm histórias competentes e que dão resultados não só em Brasília, mas também em âmbito nacional, né? Então se inscreva no nosso canal se você não inscreveu, comenta aqui o que você achou e fala aqui quanto tempo você não vai no dentista. Vai, comenta aí pra gente ver. É isso. E como é que faz para as pessoas poderem te conectar, te encontrar? As pessoas podem entrar em contato com a gente pelo Instagram da clínica, andrade.odonto. A gente está hoje situado no Samambaia, sul, mas é fácil acesso, tem metrô perto, muito tranquilo. Excelente local, as máquinas, os equipamentos são de grande qualidade, né? Estive lá visitando a clínica e parabéns pelo trabalho e muito bem-vindo aqui no nosso Lamparina. Obrigado. Eu queria fazer uma última ressalva. Eu vim hoje com a camisa do movimento, né? Tá aqui, ó. Todo atleta come, descansa, dorme, né? E treina. Só que agora vou inserir um novo item, vá ao dentista também, porque é fundamental para manter a saúde. É isso aí. Come, dorme e treine e vá ao dentista.
Esse é um movimento aí, importante. Doutor Ananias, muito bem-vindo, Lamparina. Obrigado, foi sensacional. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Muito Até bom. o próximo episódio.